Lendo rapidamente, como são 3 versículos, estaremos lendo rapidamente esses 3 versículos. Mateus 13, versículos 44 a 46. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Somente 3 versículos estarão dando o direcionamento do nosso estudo nesta manhã. Vamos estar tentando, antes de começarmos a refletir naquilo que Cristo falou, no porquê que Cristo falou, no que Cristo quis dizer, tentarmos inicialmente separar os elementos, focarmos primeiro somente na leitura do texto, o que aconteceu aqui, o que foi falado, e depois nós iremos procurar tirarmos as conclusões e reflexões. É interessante sempre praticarmos esse exercício, porque às vezes nós já vamos lendo, querendo já termos as nossas conclusões daquilo que já vou lendo. Mas é bom às vezes nós pararmos um pouco e nos preocuparmos primeiro sobre o que está acontecendo. O que aconteceu, podemos dizer, de uma forma bem neutra. Uma forma bem neutra, como se estivéssemos fazendo um exercício de literatura. A gente está lá na escola, acho que todo mundo já passou, temos só os adolescentes que ainda devem estar estudando ainda, então ou vai ver ou ainda já está vendo sobre isso, mas exercício de literatura é assim. Que tipo de literatura é essa? É poesia, é uma narração, é um conto, e por aí vai. O que está escrito? O que somente está escrito? Depois vamos interpretar aquilo que está escrito. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos olhando a respeito do próprio capítulo 13, o capítulo 13 é um momento repleto de parábolas. O capítulo 13 ele começa em um dia, quando o Senhor Jesus Cristo ele se assenta no beira-mar, e aí uma grande multidão cerca ele começa a proferir algumas parábolas. A primeira, parábola do semeador, conhecemos bem, já foi passada também, essas parábolas, todas essas parábolas que foram faladas já foram repassadas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma parábola, ele conta a parábola do semeador, depois ele explica essa parábola para todos, ele chama todos lá para poder explicar a respeito dessa parábola. Depois ele vem falando sobre a parábola do joio, do grão de mostarda, da parábola do fermento. Ele faz uma citação a respeito, na verdade o autor Mateus ele cita a respeito do porquê que Jesus Cristo usava por meio de parábolas. E esse é o primeiro momento aqui que nós vemos desse dia, o Senhor Jesus Cristo na beira do mar, assentado à beira do mar, com uma multidão cercando, e ele falando a respeito dessas 4 parábolas, a parábola do joio, a parábola do semeador, do grão de mostarda e a parábola do fermento. E então chega no momento que o Senhor Jesus então se despede da multidão, volta para casa com seus discípulos, e aí é o momento em que os discípulos chegam para perto do Senhor Jesus perguntando: Senhor, nos explica então a parábola do joio, nos explica a respeito da parábola do joio. E aí o Senhor Jesus Cristo ele vem e explica a respeito da parábola do joio, do que significa a diferença do joio e do trigo, e logo após ele entra nessas 2 parábolas pelo qual nós acabamos de ler. Então, quais são os elementos envolvidos aqui, neste momento aqui? Nós já não estamos mais vendo uma multidão, nós não estamos vendo aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo está do lado externo, uma multidão cercando ele, ouvindo aquilo que ele tem para dizer. Agora nós temos simplesmente o Senhor e os seus discípulos
compartilhando algumas coisas, na qual os discípulos tomaram a iniciativa de conversar com o Senhor Jesus. Eles chegaram em casa, então os discípulos provavelmente ficaram encafifados, com o que eles ouviram, Interessante que a parábola do semeador, o Senhor Jesus já tinha explicado. A do grão de mostarda, do fermento, acabou, talvez eles conseguiram entender mais ou menos, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer a respeito do crescimento do reino. Só que a parábola do joio, eles ficaram um pouco encafifados com ela. O irmão Barnabé até citou, o fato talvez deles não ter o conhecimento sobre a diferença do joio e do trigo, mas até acrescentando também, irmão Barnabé, que eu também estive refletindo sobre isso um pouco, é o conceito próprio do judaísmo de vida eterna e de inferno. Para nós, se fôssemos nós, se alguém chegasse aqui e fizesse um outro tipo de analogia, que no final eu falaria assim, irei separar um num lado e o restante eu lançarei no fogo. Para a gente, na hora a gente já vai matar o que está querendo dizer. Você está falando de separar uma coisa e outra vai ser lançada no fogo do inferno. Mas para os judeus, eles tanto que tinham uma briga, até mesmo entre os fariseus, saduceus, se ia haver ressurreição, não iria haver ressurreição, existiam alguns outros que pensavam numa coisa parecida com o purgatório, na passagem de purificação, Então, para o judeu, eles não tinham essa coisa definida, certinha, de separação de uma vida eterna com Deus e de um sofrimento eterno no fogo. Então, somente aquela história, no final, aquela conclusão, talvez eles não conseguiram captar o que Jesus Cristo também estava querendo dizer, além de eles não terem o conhecimento, mas eles no final eles não tinham, porque eles não tinham essa cultura deles. Eles não tinham, para a gente não. Nós já crescemos desde pequenininho, e quando eu falo para a gente, não estou falando somente de nós cristãos da igreja. Estou falando da cultura ocidental, é uma cultura baseada nos princípios cristãos. Então até quem não é da igreja, lá fora, eles vão entender. Se você fizer uma analogia no final, chegando e falando assim, no final irá ser separado, um vai para o celeiro e o outro vai ser lançado no fogo. Até quem está lá fora, que não faz parte da igreja, pelo fato de já viver numa cultura que se ouviu falar bastante de céu e de inferno, vai entender, vai captar a mensagem. Agora, para aquela multidão e para os discípulos, eles não tinham essa cultura, eles não tinham essa vivência. Para eles foi um pouco, não entenderam muito bem. Então por isso que chegaram encafifados ali e voltaram, Senhor, explica melhor a parábola do joio também para a gente entender. Não entendi muito bem. Aí o Senhor Jesus Cristo ele vai lá e ele explica. Então é interessante, talvez, o primeiro ponto aqui, observarmos de que quando eles chegam em casa, parte dos discípulos a conversa com o Senhor Jesus. Os discípulos estavam querendo mais. Eu quero aprender um pouco mais. Senhor, então nos fala um pouco mais. Então o primeiro ponto nós podemos observar sobre isso. E então nós chegamos nas parábolas pelos quais nós lemos, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Nós temos alguns elementos que nós podemos destacar aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele fala em todas essas parábolas, ele está fazendo uma correlação sobre o reino dos céus, está sempre falando o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a aquilo. Então, primeira coisa, nós estamos entendendo que o Senhor Jesus Cristo está falando do reino dos céus. Ele está tentando fazer com que as pessoas entendam o reino dos céus, que é uma coisa nova para eles, porque eles não estavam aguardando esse reino dessa forma. Como que os judeus aguardavam a vinda do Messias? Judeus estavam aguardando alguém que viesse liderar o povo sobre o domínio de Roma, estabelecer um reino terreno, estabelecer um reino físico, terreno. Então o Senhor Jesus Cristo, a todo momento, ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está apresentando uma coisa nova para aquelas pessoas, que elas estão ainda tentando entender como que funciona tudo isso daí.
Então, reino dos céus é uma coisa que Cristo está sempre citando. E na primeira parábola, nós temos alguns elementos. Ele fala que o reino dos céus é o que então? Semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro que está lá no campo. Então nós temos a figura do tesouro, do campo. Então o homem achou aquele tesouro e escondeu. E então ele vende tudo que possui para comprar aquele campo. Então, de uma forma bem separada, nós temos isso. Nós temos o tesouro, nós temos o campo, nós temos o homem, nós temos todos os bens do homem citados de forma indiretamente, né? Está sendo citado de uma forma indireta, né? E nós temos então o processo de compra daquele campo aonde o tesouro ele estava. Este é a respeito da primeira parábola. A segunda parábola, nós temos então também o reino dos céus, novamente, a figura do reino dos céus, já é semelhante ao quê? A um homem que está negociando e procura boas pérolas. Então nós temos a figura de um negociante que está procurando algo de valor. O negociante que está procurando algo de valor. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, então nós temos a figura de uma pérola de imenso valor. Nós também temos indiretamente os bens deste negociante, porque ele vende tudo o que tinha. Então, de uma forma indireta, os bens desse negociante também está sendo citado, né? Vendeu tudo o que tinha, os bens dele, e ele então compra a pérola. Então a gente observa de que essas duas parábolas são muito semelhantes. Essas duas parábolas elas estão com o intuito de transmitir uma só mensagem. Não são às vezes mensagens diferentes, mas o intuito de transmitir uma só mensagem ali para os seus discípulos, né? Então nós temos o reino sendo tratado tanto como um tesouro escondido no campo, quanto como uma pérola de grande valor. Nós temos aqueles que encontram a respeito desse item de valor, desse item de qualidade, seja o homem ali no campo, quanto seja o negociante procurando a pérola. Nós temos de semelhança entre as duas também o ato de vender tudo que se tem, né, para poder então adquirir aqueles itens de valor, né? Então são esses 4 pontos que nós observamos aí semelhantes nessas duas parábolas aí. Então, ainda mais pelo fato de serem bem pequenas as parábolas, né? Quando nós paramos para poder separar os itens dela, acaba que passa bem rápido, né? Acaba que a gente já passa bem rápido. Então, só mesmo para a gente poder reforçar, nós temos então a figura do reino dos céus sendo comparado ao tesouro e à pérola, a figura de quem encontra, a ação de vender tudo que tem e a ação de se comprar, né, aquilo que encontrou e poder possuir, né, a respeito destes bens de alto valor. E isso tudo sendo citado como o reino dos céus. E tudo isso o Senhor Jesus Cristo falando tão somente para os seus discípulos. Tão somente para os seus discípulos. Então, irmãos, a partir do momento que nós procuramos entender um pouco melhor sobre o que se está escrito, sobre o texto escrito, sobre as coisas escritas, vamos então procurar observar sobre o que nós podemos aprender com isso que se passou. Quais são os pontos pelos quais nós podemos aprender com isso que aconteceu aqui.
Em primeiro lugar, gostaria de estar destacando o fato do próprio público de Jesus. Quando Jesus Cristo estava falando para as multidões, o Senhor fez questão de destacar para aquelas pessoas sobre a importância da palavra. Falou assim, o semeador vai lançar e isso transforma as vidas das pessoas. Quando ele traz a parábola do joio e do trigo, ele está deixando claro para as pessoas sobre o destino, claro assim, né? Eles não chegaram a entender, mas ele falando para a multidão, ele está deixando claro a respeito do destino final de toda a humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo falando para a multidão, ele está preocupado em destacar essas coisas para com eles. Quando eles estão com os discípulos e entendendo de que os discípulos partiram da busca de entender um pouco mais, e a gente entendendo, olhando para isso aqui, vendo esta imagem, pensando nessa imagem, eles chegando provavelmente cansados, né? Porque o ministério do Senhor Jesus Cristo era bem puxado, né? Imagino que seja bem puxado, o dia inteiro podemos imaginar ou pensar, né? O dia inteiro ele lá, um monte de gente chegando, querendo. A gente lembra, né, dos discípulos lá, quando ficaram até incomodados com as crianças, Senhor, aparta aqui que já está bagunçando demais, está ficando muito bagunçado, ou quando está todo mundo reclamando de fome, e o Senhor, despeça essa multidão, Senhor, que senão vai dar um trabalhão para alimentar toda essa gente. Então eu imagino que o processo do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele não é fácil, ele não é simples, né? Até, se os irmãos vão lembrar melhor, né, da citação, quando as pessoas estavam chegando, querendo ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor fala? As raposas, né, tem o seu ninho, né, os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem o seu lugar lá, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde repousar a sua cabeça. Então o que ele está falando? Vocês têm que estar ligados que não vai ser fácil. Vocês têm que estar ligados que a parada vai ser difícil. Então eu imagino eles chegando em casa, provavelmente muito cansados, né? Mas mesmo assim, eles acabam de chegar em casa, o que os discípulos fazem? Senhor, fala um pouco mais para nós, explica um pouquinho mais, explica o que aconteceu lá, que a gente não entendeu direito, fala melhor para nós que a gente está querendo entender o que se passou. Então acho interessante uma coisa a se destacar sobre os próprios discípulos querendo buscar mais, querendo aprender um pouco mais. E logo após o Senhor explicar a parábola, responder a pergunta dos discípulos, então ele vem, eu acho que é de uma forma muito, não quero dizer sutil, mas muito bem colocada, quando ele apresenta essas duas parábolas sobre algo de grande valor, algo de grande importância, principalmente neste momento pelo qual os discípulos estão buscando mais. Os discípulos estão chegando perto do Senhor querendo aprender um pouco mais. Então é nesse contexto que o Senhor apresenta essas duas parábolas. É neste momento que o Senhor vai e comenta a respeito dessas duas parábolas, né? E aí nós observamos, vamos estar passando inicialmente na primeira, de que o reino dos céus ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando nós falamos a respeito de tesouro, imaginamos algo de muito valor. Talvez a gente vê, né, nos filmes, né, igual os piratas que vão e procuram enfrentar tudo que vai para poder encontrar o baú do tesouro. Quantas pessoas também vivem isso? Quantas pessoas estão correndo à busca do seu tesouro aqui? É interessante porque quando a gente começa a olhar, ver na internet, ver lá, enfim, esses coaches da vida, né? Essas pessoas aí, os palestrantes,
Todo mundo sempre está aí na sua corrida, naquilo que você tem que se dedicar, naquilo que você tem que cair de cabeça para você alcançar aquilo que você tanto almeja, o seu grande tesouro, a sua grande conquista. Então, quando nós falamos de tesouro, nós estamos falando daquilo que as pessoas almejam do fundo do seu coração, algo que se parte dentro do seu coração. Tanto que, em determinado momento, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos, ele vem falando, porque aí onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Aonde que você está buscando, ansiando, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, a figura também do tesouro, de algo de grande valor, ele representa muito sobre aquilo que o nosso coração está almejando, aquilo que o nosso coração deseja incessantemente. Então nós observamos sobre um tesouro que estava no campo, um tesouro escondido no campo. Talvez o campo nós podemos imaginar como sendo a vida, como sendo também a respeito do mundo onde nós vivemos. E mesmo diante de tantas coisas ao nosso redor, mas há um tesouro enorme deste mundo, que é a palavra de Deus. Então, logo em seguida, nós observamos a figura do homem, que ele encontra esse tesouro. Então, se o reino dos céus ele é o tesouro, nós estamos falando então sobre alguém que encontra esse tesouro, ou seja, alguém que se depara com a preciosidade do reino dos céus. Rodrigo, no passado damos uma fala, a respeito do reino dos céus, que é a igreja, não tem como fugir disso, porque Cristo deixou a sua glória para vir para a terra, Então, ele é o homem que comprou o tesouro, e esse tesouro é a igreja. Então, essas duas parábolas aí, tanto o tesouro quanto a pérola, refere-se à igreja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Paulo, ele explica isso mais tarde, nos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, dizendo que o Senhor Jesus Cristo ele deixou a sua glória, assumindo a forma humana, ele era igual a Deus, deixou de ser igual a Deus, não teve usurpação, e veio a este mundo, entendeu? Ele como esse homem que procura boas pérolas e que achou tesouro. O campo é o mundo, o campo é o mundo, Então, a igreja está onde? No mundo. Então, a igreja é o reino dos céus, porque Jesus ele veio dos céus, Ele veio dos céus para reinar com a igreja. E ele deixou isso em segredo. Está observando aqui? Ele deixou essa palavra, o reino dos céus. Ele só falou igreja a partir do capítulo 16, quando ele pergunta lá para os discípulos, terminando essas parábolas aqui, nós lemos no versículo 51, Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus pergunta assim: entendeste todas essas coisas? Responderam sim. Então eles entenderam. O Senhor Jesus só não falou aqui claramente que o reino dos céus era a igreja, mas depois ele diz, no capítulo 16, a partir do verso 16, aliás, vamos começar a partir do verso 13, aqui vou ler para os irmãos aqui. Em Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Agora que olha só o reino dos céus,
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pedro não foi no céu, o céu estava na terra, né? Então como que ele abria a porta lá no céu, você estava na terra? Então essa dar-te-ei as chaves do reino dos céus é referente à igreja, né? Já que Jesus tinha dito, vou edificar a minha igreja sobre essa palavra. E Pedro foi o apóstolo que abriu a porta ao evangelho aos gentios, né? Nós vemos lá no capítulo 10 de Atos, quando ele vai até Cornélio. Essa era a chave que Jesus estava entregando para ele do reino dos céus, e ali começa a igreja envolvendo gentios e judeus, né? Então até então o Senhor Jesus está falando aqui desses dois tesouros, né? E ambos são valorosos, tanto o tesouro escondido, poderia ser um baú de ouro, né? Como também a pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor é a igreja. O apóstolo Paulo, mais tarde, nas suas cartas aos Filipenses e Colossenses, ele fala disso, né? Isso sendo a cabeça da igreja, sendo comprador, né? Então ele entrega tudo, ele desiste da sua glória para vir na terra comprar. E ele comprou o apóstolo Pedro, depois escreve na sua carta, dizendo que nós não fomos comprados, né, nem com ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então eu tenho uma outra Bíblia lá em casa, a Scofield, e ela afirma realmente que essas parábolas, quando Jesus fala do reino dos céus, ele refere-se aos homens, ao Cristo dos homens, aqueles que já creram e que ainda crerão, né? O sangue de Cristo, que ele pagou o preço, ele já pagou o preço. Ele achou essa pérola de grande valor como tesouro e vendeu tudo que tinha. Se vender o que ele tinha, deixaram a sua glória. Tem até um hino que diz assim: deixou a sua glória, né? E veio a este mundo. Então, o Evangelho de João explica isso, né? O verbo era Deus, estava com Deus e veio a este mundo, né? Para comprar essa grande pérola, né? De grande valor, e a igreja, entendeu? E é por isso que ele veio, pagou esse preço, né? Pagou lá na cruz do Calvário o preço dessa pérola, desse tesouro, que é a igreja. E agora ele voltou para o céu e está aguardando receber esse prêmio, né? Que ele comprou, né? Esse valor que ele comprou para guardar. Nós vamos ficar para sempre com ele, como diz o apóstolo, ser guardados para sempre. E aí eu peguei umas outras aplicações da Bíblia Scofield lá. Aí ele joga lá para Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, e diz assim: bendito Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Quer dizer, a compra que ele fez, pagou o preço, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A igreja pertence agora ao reino dos céus, né? A igreja, por isso que é chamada de igreja, que é o reino dos céus, ela pertence agora ao reino dos céus. Então ele continua dizendo que ele nos predestinou para a adoção de filhos, né? E desde a fundação do mundo, né? Então ele já tinha esse plano, Deus já tinha esse plano em Cristo. E ele já sabia onde estava esse valor, né? Ele já sabia onde estava escondido esse tesouro que era na terra. E no capítulo 2 de Efésios, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, vocês são concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ou seja, nós somos todo crente em Cristo Jesus, salvo, ele pertence agora a essa. Ele está incluído nesse valor aí da grande pérola, bem como o tesouro escondido. Cristo pagou o preço, né? Então, eu achei interessante isso aí. Pode ser que tenha outras aplicações, né? Os irmãos escola dominical gostam, porque os irmãos cada um tem uma ideia, né? Mas eu sempre pensei assim também, que o reino dos céus, o Senhor Jesus foi escondendo esse nome igreja, até chegar ao capítulo 16. Daí a gente vai falar de igreja. Lá no Evangelho de João, depois que ele ressuscita, né? E conversa com os discípulos, antes de ser assunto para o céu, ele fala da igreja também. Até na oração, no capítulo 17, ele fala também o Pai, né? Eu peço não só por esses, todos aqueles que hão de crer no teu nome, Senhor, todo mundo vai englobar, né? Nessa pérola de grande valor, nesse tesouro escondido, que um dia ele pagou o preço lá da cruz do Calvário. Então, voltando àquele texto de 1 Pedro, né? Pedro dizendo lá ao Senhor: vocês não foram comprados, né? Com ouro nem prata. Seria nesse caso aí trocar uma pérola por outra pérola, né? Ou trocar um baú de ouro por outro baú de ouro.
Mas então, por isso que ele troca lá a moeda. Vocês não foram comprar por isso, não. Vocês compraram por sangue de Cristo. E aquele texto que você leu hoje, né, de Hebreus capítulo 9, né, fala disso. O preço de Cristo pagou, o sangue, o valor do sangue dele. Então, eu coloco lá, esse sangue de bode fazia isso, fazia aquilo, muito mais do sangue de Cristo. Aí eu achei interessante isso aí. Não sei se os irmãos concordam, né, com essa colocação, mas eu fico pensando sempre que a igreja realmente é referida aqui como reino dos céus. E reino, eu falei também, né? Reino é o poder, é o governo, né? Alguém que reina sobre um povo ou uma nação, né? Território, né? Então, os outros países aí que tem rei, igual a Espanha e outros lugares aqui. Então, o reino governa. E quem governa sobre a igreja é Cristo, né? O reino dos céus, que pertence aos céus, né? A igreja, na verdade, como figura, né? Figura. Parábolas são figuras. Comparações. Interessante, né, a posição que o irmão Barnabé colocou, né? Mas até entendo também como o reino dos céus, como todo o processo na qual a igreja está inserida. Porque a gente entende que é a vontade do Pai. Quando o Senhor ele vem e estabelece uma nova aliança, uma novidade de vida, ele restabelece novas formas de se viver e de se alcançar a respeito da vida eterna. Inserido nisso, todo mundo que aceita a respeito dessa novidade de vida, dessa nova aliança, então ela é inserida neste novo reino, né? Nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. Tanto que na parábola do joio, né, ele fala assim, olha, todo este processo, eu quero que vocês entendam como que é o reino de Deus para alcançarmos a vida eterna, qual que é o domínio dos céus sobre este mundo. Ele vem, por exemplo, a parábola do joio e fala, o reino dos céus é como? Como que é o reino dos céus? Nós temos o campo, nós temos o mundo, e neste mundo nós vamos ter o trigo, nós vamos ter o joio, e no final disso tudo nós vamos ter uma colheita. Isso tudo, dizendo, é o reino dos céus, é o que Deus, como soberano, Criador, Senhor de todas as coisas, Ele estabeleceu como curso da vida, porque Ele é o rei, Ele reina. Então o reino dos céus, o reino que vem dos céus, para nós, estabelecido, é todo este processo que o Senhor estabeleceu, né? Então, podemos também entender, né, como a importância, como que Deus, olhando para o seu povo, né, como que Cristo abandona tudo aquilo que ele tinha, né, esvazia-se de si mesmo para poder estar comprando, né, tomando para si um povo seu. Mas também podemos entender como as pessoas, ao deparar com a mensagem de Deus, qual é o propósito de Deus? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, qual que é o reino de Deus? Quando nós falamos da vontade de Deus, nós estamos falando sobre como que Ele estabeleceu o processo. Deus, Ele simplesmente chegou e falou assim, olha, é desse jeito. Eu, como rei, estou estabelecendo que as coisas são dessa forma, né? E aí temos a palavra, a mensagem do reino, nós temos a forma como que as coisas são feitas, nós temos todo a respeito deste processo, e dentro disso aí nós também temos a igreja, pelo qual ela demonstra para este mundo o que é viver este reino de Deus, o que é viver esta vontade do Pai, né? Então temos, né, como nosso irmão Barnabé ele compartilhou também a respeito dessa figura, né, do Senhor Jesus Cristo, como que Ele vem para poder tomar para si o seu povo, né, de grande valor, tanto que não foi com prata, não foi com ouro, com prata, mas pelo seu próprio sangue Ele se entregou em nosso favor, né? Mas também temos aqueles que estão neste mundo e que se deparam com essa mensagem, que estão neste mundo e que se deparam com isso. É como o próprio apóstolo Pedro, diante do Senhor Jesus Cristo, ali Cristo falando a mensagem para aquelas pessoas, Cristo ali falando para as pessoas, e muita gente olhando para aquilo e falando assim, não, isso é pesado demais. Mas como se Pedro estivesse aqui, ó, entendendo tudo, falando assim. Aí quando Jesus Cristo vira para eles e fala assim, ei, vocês não querem ir também? O que Pedro fala? Senhor, eu não tenho mais para onde ir, porque é só em Ti que eu encontro as palavras de vida eterna. Eu estou encontrando algo muito precioso. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, mas em Ti
eu encontro as palavras de vida eterna. Então, buscando trazer a aplicação para as nossas vidas, para aqueles que encontram a respeito dessas palavras de vida eterna, a gente observa a respeito disso. A pessoa que encontra com a mensagem, que encontra com o propósito de Deus. O que nós fazemos quando eu encontro com o propósito de Deus? O que nós buscamos fazer quando nós encontramos com a vontade do Pai? Em determinado momento, Jesus Cristo falou: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que está nos céus. Qual é a nossa posição? Aqui nós encontramos o homem que, ao se deparar com algo preciosíssimo, ele faz com muita alegria. O que ele faz com muita alegria? Ele vende tudo que tem. Ele faz isso com muita alegria. Ele está disposto a abrir mão daquilo tudo que ele já tem. Isso me faz lembrar como Paulo estava falando lá em Filipenses capítulo 3. Como é que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3? Olha, eu poderia aqui estar vivendo uma vida de rei. Eu sou cidadão romano, judeu de nascença, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, zeloso, todo mundo aqui, ensinado aos pés da Gamaliel. Mas só que, sabe o que eu fiz com tudo isso? Com muita alegria, eu vendi. Eu descartei. Com alegria. Porque eu encontrei algo soberano, eu encontrei algo muito mais precioso. Para poder conhecer a Cristo, Ele fala logo mais em seguida, para poder conhecer a Cristo. Então, tudo aquilo que o mundo considera precioso, tudo aquilo que o mundo tinha como algo valoroso, Paulo simplesmente faz uma ação semelhante também deste homem aqui lá no campo. Ele, com muita alegria, vende tudo que ele tem, somente para poder alcançar algo mais precioso. E a nossa vida diante de Cristo, meus irmãos, não pode ser diferente. Por isso que quando chegava aquela multidão em volta de Cristo, lá em Lucas, o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre isso. Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. E logo depois ele fala: aquele que não aborrece mãe, pai, até mesmo a própria vida, em outras traduções, o significado que ele estava querendo dizer, aquele que não é capaz de me amar mais do que mãe, pai, ou até mesmo a própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Somos discípulos de Cristo? Eu sou discípulo de Cristo. O que você ama mais? Sua família? Do que a vontade do Pai? Do que aquilo que Deus estabelece para você? O que você ama mais? O seu trabalho? O seu propósito? Você está disposto, se for o caso necessário, com muita alegria, abrir mão de tudo que você tem por amor a Cristo? Então, naquele momento, nós podemos observar aqui, o ensinamento também que nós podemos aprender para nós, é entender de que aquilo que nós alcançamos em Cristo Jesus é mais precioso do que qualquer coisa neste mundo, é mais valoroso do que qualquer coisa que nós podemos encontrar aqui neste mundo. E eu acho interessante, porque no versículo nós podemos observar, transbordando de alegria. Vocês já viram alguém vender, acabar com toda a sua vida, toda a sua história, com muita alegria? Olha, não tem para construir aqui. Eu tenho 50 anos aqui que eu estou construindo, estou com minha casinha, estou com todas as minhas coisinhas aqui. Agora eu vou desfazer disso aqui, num estalo de dedos. Já viram alguém fazer isso com muita alegria? Então, meus queridos, nós precisamos entender o valor
daquilo que nós alcançamos por meio de Cristo Jesus. Aquilo que nós refletimos no momento da ceia, daquele memorial de Cristo, do cálice, do pão, do sacrifício de Cristo, entender o valor de que isso realmente é. Porque muitas das vezes nós estamos muito mais preocupados com o dia de amanhã do que em alegrar com aquilo que Cristo já fez por nós. Por isso que Cristo, em um determinado momento, ele fala: olha, não andeis ansiosos por qualquer coisa. Quando ele fala qualquer coisa, é qualquer coisa. Ele não abre exceção. Olha, irmãos, não andeis ansiosos por qualquer coisa, mas se for o caso daquilo dali, então vocês podem se preocupar um pouco mais. Se for o caso de familiar, então não, aí vocês podem ficar realmente preocupados. Não, o Senhor Jesus Cristo não abre exceção. E é uma ordenança dele. Ele está dando uma ordem. Você, olha, não andeis ansiosos por qualquer coisa. Mas fazeis o quê? Apresentar diante do Pai. Porque Ele cuida de vocês. Só que às vezes as nossas próprias preocupações com coisas que, se a gente comparar diante da grandeza de Cristo, são pequenas demais. São pequenas demais. Por isso que Paulo ele fala assim: olha, todas essas coisas aí desta vida, da minha vida terrena, para mim ser como se fosse esterco, porque eu alcancei algo muito mais precioso. Irmãos, nós precisamos buscar viver a nossa vida aqui, conquistar as nossas coisas aqui, não é para satisfazer a nossa vida. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para manifestar o reino de Deus aqui. Como que eu manifesto o reino de Deus aqui? Vivendo conforme a vontade dele. Então o seu trabalho é para isso. Os seus bens é para isso. Se a gente não tiver conectado de que aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou tanto correndo atrás, se não for para a glória de Deus, eu estou fazendo somente para mim mesmo. Nós estamos às vezes gastando os nossos esforços, mas para poder estar ajuntando terrenos, tesouros aqui nessa terra. Talvez com aquela parábola, né, do homem rico, né, que o campo dele produziu demais, né, que o Senhor Jesus Cristo fala, né, louco, essa noite pedirão a sua alma, o que tens preparado, e logo no final o que o Senhor Jesus Cristo conclui? Assim é a vida daquele que procura ser rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Nós não fazemos como este homem. Quando nós falamos de vender aquilo que nós temos com alegria, não estou falando de abrir mão do seu emprego, do seu trabalho, não é isso. Mas aonde que está o seu coração? Aí vou novamente citar o Senhor Jesus Cristo, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que o seu coração mais deseja neste momento? O que o seu coração está mais ansiando neste momento? É somente alcançar os seus sonhos? É somente alcançar os seus objetivos? É só isso? Sendo que nós temos algo muito mais precioso. É por isso que muitas das vezes muitos vivem decepcionados com Deus, muitos vivem angustiados, muitos até mesmo acabam entrando, né, uma ansiedade mais profunda, porque o coração não está em Cristo. E quando eu falo o coração não está em Cristo, eu estou falando assim: mas eu já aceitei a Cristo, mas eu vou na igreja, mas eu estou lá sempre, nós estamos participando, a gente faz vários trabalhos, fazer, agir, participar, nada disso vai revelar o que realmente está no seu coração. A questão toda não é o seu externo, a questão não é aquilo que você faz, a questão não é aquilo se você reúne ou não, a questão não é isso, a questão é o seu coração. Como está?
Aonde que está o teu tesouro? Aonde que está o teu maior desejo? Aonde que está o teu maior anseio? Então é por isso que nós precisamos entender de que aquilo que nós alcançamos por meio de Cristo, desse tesouro maravilhoso por meio de Cristo, ele é o suficiente para a nossa vida. E que o meu trabalho, a minha dedicação, às vezes, para conseguir um emprego melhor, para poder conseguir algum outro bem material, que as pessoas possam olhar para nós, trabalhando, correndo, nos dedicando, mas que possam olhar para nós vendo o quê? Vendo Cristo. Esse é o nosso objetivo. É esse que tem que ser o nosso objetivo. Eu sei que não envolve, mas só mesmo para usar de exemplo, talvez somente para poder estar usando de exemplo, irei citar a respeito de uns processos que nós vivemos muito sobre questões, sobre as questões políticas, né? Que às vezes eu vejo as pessoas falando, mas fulano de tal, vou votar nele porque ele é cristão, ele defende os princípios cristãos. Você assim, tá, mas se ele for um mau gestor, ele vai glorificar a Deus? Mesmo falando, vociferando que defende os princípios cristãos, mas vai lá, assume ali um cargo ali, sei lá, de executivo ali, por exemplo, de prefeito, mas é um péssimo gestor. A cidade acaba sendo prejudicada pela sua gestão péssima. Ele vai glorificar a Deus por isso? Por isso que nós, como cristãos, precisamos nos dedicar para ser sempre o melhor, fazer o nosso bem. É aquilo que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que vier na sua mão, fazer conforme as tuas forças. Se dedique, faça. Ou como Paulo fala, né? Tudo aquilo que você fizer, você não está fazendo a homens, mas está fazendo para Deus. Todo o seu trabalho, faça como você estivesse fazendo para Deus, não para homens. Porque aí você será um excelente profissional, você será reconhecido e as pessoas vão olhar para você e ver que você é diferente. Isso me faz lembrar de uma época que teve, não sei se vocês lembram, o Fantástico estava fazendo um quadro especial, na qual pegava alguma empresa, né, que tinha muitos funcionários, né, pegava o dono da empresa, dava uma disfarçada nele e deixava o dono no meio dos trabalhadores. E aí, num desses casos aconteceu, de que o camarada lá, e o dono lá, o trabalhador não sabia que era o dono, não sabia que era o dono. E o camarada lá trabalhando, fazendo tudo, não parava nem um minuto trabalhando, e o dono ali como se fosse um novato, né, precisando de aprender junto com ele. E ele começou a conversar com ele, assim, pô, tal, legal, você trabalha assim, você não para, né, até que chegar no momento que esse trabalhador, ele acaba falando isso que Paulo falou, assim, eu faço o que eu faço, não para atender a empresa, mas para Deus. O testemunho que um simples trabalhador deu em rede nacional, e na qual o dono da empresa chegou a ficar emocionado por isso, pelo simples fato de um camarada, um trabalhador, trabalhando, continuando fazendo as suas atividades diárias. É isso que eu quero dizer, irmãos. Nós não vamos vender tudo, eu não vou abandonar as minhas coisas, eu não vou abandonar a minha vida, eu não vou abandonar meu emprego, eu não vou abandonar as coisas que eu já tenho, não é isso. Mas aquilo que você tem, faça para Deus. O seu trabalho, faça para Deus. As suas conquistas, que seja para Deus. As coisas que você está correndo atrás, que seja em primeiro lugar na sua mente, seja para Deus, seja para glorificar a Deus. Porque viver, estar inseridos no reino do Filho amado, em quem nós temos a plena redenção, é a coisa mais preciosa que você pode encontrar nessa vida. Você não vai achar mais nada precioso. Você não vai conseguir encontrar mais algo nem um pouco mais precioso do que isso. Isso que nós podemos também tirar, né, de aplicação para a nossa vida. Nós podemos também entender para a nossa vida. Nós já possuímos algo maravilhoso. Aquele canção, né, que Paulo cita lá em Romanos 8, ele veio parafrasear isso. Ele disse, gente,
Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele as demais coisas? É como se já falando, gente, pare e pense um pouquinho. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Ele não entregou o filho dele em nosso lugar. Ele não morreu em nosso lugar. Ele não derramou o seu sangue em nosso lugar. Vocês acham que agora ele abandonou vocês? Vocês acham que agora ele deixou vocês aí soltos, vivendo desamparados? Aquele que não poupou o próprio filho antes, o entregou por amor de nós, não nos dará com ele as demais coisas? Aí logo depois ele vem falando, quem tentará acusações contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? E por aí ele vai, continua falando, até chegar no momento que ele fala que nós somos mais que vencedores, não porque nós conquistamos muitas coisas, mas nós somos mais que vencedores, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por essas parábolas, breve que nós encontramos aqui, nós podemos entender a respeito do curso do discipulado. O curso discipulado, ele nos ensina de que nós precisamos também abrir mão daquilo que nós somos. Qual é o seu pensamento? Qual é a sua vontade? A gente sempre cita bastante sobre isso, Às vezes, nós não temos nem a condição de assumir que o meu pensamento ou a minha convicção possa estar errada. Eu não quero aceitar. Às vezes já tenho uma convicção, já tenho um pensamento, e eu amarro naquilo dali e vou até o final, mesmo olhando para a Bíblia, falando que eu preciso ser diferente. Eu falo assim, eu sou assim mesmo, meu jeito é assim mesmo, eu não vou mudar, e vida que segue, porque é assim mesmo. Nós não estamos falando nem de bens materiais, estamos falando de convicções. Nós não somos capazes, às vezes, de mortificar o nosso próprio eu para poder seguir a vontade do Pai, para poder seguir a vontade daquele que nos enviou. É como a gente canta, aquele corinho, de ser assim como és, é o meu desejo. Que o meu querer conforma ao teu, que o meu pensar possa ser transformado, e o meu querer ser conformado ao teu, conformado à vontade do Pai. Tudo isso representa o nosso ato de estarmos nos esvaziando daquilo que nós consideramos como às vezes precioso. A minha convicção, os meus bens materiais, você não precisa vendê-los, mas entregue para Deus, entregue nas mãos de Deus, que seja para a tua glória, que seja para a tua honra, que seja por meio daquilo que eu fizer, da minha promoção no serviço, lá no meu emprego, onde eu estiver, no meu estudo, onde eu estiver, lá na escola, onde eu estiver, que tudo aquilo que eu esteja fazendo, que seja para a glória de Deus, que seja para poder viver conforme a vontade de Deus. E assim, irmãos, não temos mais aquilo que estarmos acrescentando ou comentando, mas estarmos também deixando também na liberdade, dos irmãos, quiserem estar acrescentando mais alguma coisa, agradecendo a participação, já, nosso bom Bernadette, participado conosco. Se mais alguém gostaria de estar acrescentando algo, entendo, irmãos. Então, mais uma vez, o que eu gostaria de estar falando em nome da igreja
agradecendo a participação de cada um. Muito obrigado pela sua presença, pelo tempo que tirou para estarmos aqui, para estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, e que ela possa ser como a parábola lá do semeador, né? Aquilo que vai sendo lançado, possamos estar procurando trazer mudança e transformação no nosso coração e na nossa vida, na nossa mente. E que assim possamos continuar vivendo e sendo tudo para a glória do nosso Deus. Vamos estar então